Olá! Já parou para pensar que no meio de toda a aparente bagunça do universo existe uma ordem? Pois é, a ciência vive buscando essa ordem. E talvez a busca mais importante de todas tenha sido de organizar os tijolinhos básicos que constroem a matéria. Essa é a história de como a gente decifrou o código dos elementos. Uma descoberta que, sério, explica literalmente tudo à nossa volta. Bora mergulhar nisso? A grande pergunta, a que tirou o sono dos cientistas por séculos, é essa aí. Por quê? Por que os elementos não são só um amontoado de substâncias diferentes, mas partes de um sistema que é elegante e até previsível? É essa a pergunta que dá o start na nossa jornada. Para a gente entender como a solução foi genial, primeiro a gente precisa entender o tamanho do problema. Então, vamos voltar lá para os primórdios da química. Uma época de muita descoberta, mas sabe, sem um mapa, sem um guia, era literalmente uma caça a um padrão que ninguém nem tinha certeza se existia de verdade. Olha só que diferença. Os gregos antigos, eles tinham um sistema bem simples. 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Bonitinho, né? Mas estava errado. Agora, avança o tempo para o século XIX. Os químicos já tinham descoberto mais de 60 elementos. A coisa ficou bem mais complexa. A simplicidade foi embora e a necessidade de organizar tudo aquilo se tornou, assim, desesperador. E aí, claro, começaram a surgir as tentativas de arrumar a casa. Primeiro veio um cara chamado Dobereiner, que percebeu umas famílias de 3 elementos, as tríades. Uma primeira pista de que havia uma ordem ali. Depois, o Champ-Courtois foi o primeiro a sacar a repetição, a tal da periodicidade, e organizou tudo numa espiral. Mas a ideia mais curiosa veio do Newlands. Ele comparou os elementos a notas musicais. O pessoal riu tanto dele, chegaram a perguntar se ele não queria tentar organizar em ordem alfabética. Mas olha, por trás da piada, a verdade é que eles estavam chegando perto. Cada um achou uma pecinha do quebra-cabeça, só que ninguém conseguia ver o desenho todo. E é aí que entra em cena o nosso protagonista. Um químico russo, Dmitry Mendeleev. Olha, ele não tinha mais informações do que os outros cientistas da época, mas ele tinha uma coisa que fez toda a diferença. Uma convicção de que existia sim um padrão universal, e que ele ia encontrar. O método dele é de uma simplicidade genial. O Mendeleev adorava jogar baralho, o jogo de paciência, sabe? E ele usou essa mesma lógica com os elementos. Ele fez um baralho químico, escrevendo as propriedades de cada elemento em um cartão. E aí começou a organizar primeiro pela massa atômica. Mas, e aqui está a grande sacada, ele deu prioridade para as famílias químicas. Se um elemento não se encaixava bem com os parentes daquela coluna, ele simplesmente movia o cartão, mesmo que isso quebrasse a ordem do peso. E o mais corajoso de tudo, ele não teve medo de deixar espaços vazios na mesa. Esses espaços vazios, essa foi a grande aposta dele. Ele não só disse, olha, aqui está faltando um elemento. Não, ele foi além. Ele descreveu com detalhes as propriedades desses elementos que ainda nem tinham sido descobertos. A massa, a densidade, como eles iam reagir. E o que aconteceu? Um por um, eles foram sendo encontrados. E eram exatamente como ele tinha previsto. O galho, o escândio, o germânio. Isso foi um divisor de águas. A ciência deixou de ser só sobre classificar e passou a prever o futuro. A teoria dele estava certa. Ok, a história poderia acabar aqui, né? Mas tem um porém. O Mendeleev tinha encontrado o padrão. Ele respondeu o quê? Ele decifrou o código. Só que ninguém, nem ele mesmo, sabia o porquê. Por que a tabela funcionava daquele jeito? Por que as propriedades se repetiam? A resposta não estava naquilo que se podia ver ou medir na superfície. Estava escondida bem lá dentro, no coração do átomo. Então, a próxima grande revolução da química não veio de misturar substâncias em um laboratório. Veio de olhar para dentro do átomo. A chave para entender a periodicidade, toda aquela organização, estava na estrutura interna dos átomos. Uma coisa que a ciência do século XIX mal conseguia imaginar. E o herói dessa parte da história é um físico inglês jovem e brilhante, chamado Ellery Moseley. Usando uma nova tecnologia da época, ele descobriu que o que realmente define um elemento não é o peso dele, e sim a carga positiva no núcleo, ou seja, o número de prótons. Esse é o verdadeiro RG de um elemento. E é uma pena porque, tragicamente, o Moseley se alistou para lutar na Primeira Guerra Mundial e morreu em combate com só 27 anos, pouco depois dessa descoberta que mudou tudo. Essa descoberta do Moseley foi a chave mestra que faltava. Quando a tabela foi reorganizada pelo número atômico, todos aqueles pequenos problemas, aquelas inconsistências que o Mendeleev teve que forçar para encaixar, simplesmente sumiram. Tudo se alinhou perfeitamente.
A repetição das propriedades não era uma coincidência, era um reflexo direto, matemático, do número de prótons. O porquê tinha sido finalmente respondido. Certo. Com o código dos elementos finalmente decifrado, surgiu a próxima grande pergunta. Tá, mas como esses tijolinhos se juntam para construir o mundo? Uma coisa é entender a lista de ingredientes. Outra, bem diferente, é entender como eles se conectam para formar tudo que a gente vê, da água até o nosso DNA. Esse era o próximo desafio. E a resposta para isso veio em grande parte do trabalho de Gilbert Lewis. Ele percebeu que os átomos estão sempre buscando estabilidade, tipo, ficar confortáveis. E na maioria das vezes, eles atingem essa estabilidade quando conseguem ter 8 elétrons na sua camada de energia mais externa. Essa é a famosa regra do octeto. Essa busca pelo número mágico, o 8, é o motor de quase toda a química. Então, como é que eles fazem para conseguir esses 8 elétrons? Basicamente, existem duas estratégias principais. Na ligação iônica, um átomo simplesmente dá um elétron para o outro. É uma transferência. Pensa no sal de cozinha. O sódio dá um elétron para o cloro. Já na ligação covalente, em vez de doar, os átomos compartilham elétrons, tipo no dióxido de carbono, onde o carbono e os oxigênios dividem seus elétrons. Então, ou eles transferem ou eles compartilham. São esses os dois jeitos básicos que os átomos usam para construir um mundo. Claro que na prática a coisa é um pouco mais complexa. E aqui entra outro gênio, Linus Pauling, com a ideia de eletronegatividade. Pensa nisso como se fosse um cabo de guerra pelos elétrons. Alguns átomos são muito fortes e puxam os elétrons com tudo para perto deles. Isso gera uma ligação mais iônica. Outros têm uma força mais parecida, então ninguém ganha o cabo de guerra, e eles acabam compartilhando. Isso é uma ligação mais covalente. Essa medida de força nos mostra que, na verdade, a maioria das ligações químicas é um meio termo entre doar e compartilhar. Ok, então, a gente já passou pela história, pela teoria, pelas ligações, mas a pergunta que fica é, e daí? Por que isso tudo importa? Importa porque esse código não está só nos livros, ele está escrevendo a história do nosso cotidiano, agora mesmo. Hoje, a gente conhece 114 elementos químicos. São 92 que encontramos por aí na natureza e o resto foi criado em laboratório. Esse é o alfabeto completo da matéria. Pensa só, são apenas 114 letras. Mas assim como o nosso alfabeto de 20 e poucas letras cria toda a literatura do mundo, esses 114 elementos, seguindo as regras das ligações que a gente viu, constroem a variedade simplesmente infinita de tudo que existe. Dominar esse código foi o que nos deu o poder de dominar a matéria. A capacidade de criar remédios que salvam vidas, de inventar materiais novos, super resistentes, de entender como o nosso próprio corpo funciona lá no nível do DNA, de construir toda a tecnologia que a gente usa hoje, tudo isso nasce de entender aquela tabela e as forças que mantêm os átomos unidos. E a história não acabou por aí. Cientistas como Glenn Seaborg levaram a coisa para um outro nível. Não estávamos mais só descobrindo elementos na natureza. Começamos a criar novos elementos. Os chamados elementos transurânicos são como letras novas que a humanidade escreveu e adicionou ao alfabeto do universo. O que nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Qual será o próximo elemento que vamos criar? Aquela busca por ordem, que começou lá com os gregos e foi decifrada por Mendeleev e Moseley, ela continua. A cada novo elemento, a cada nova descoberta sobre como a matéria se junta, a gente abre portas para um futuro que nem consegue imaginar ainda. No fim das contas, a caça ao padrão, ela nunca termina de verdade.